Olá, turma. Tudo bem? Vamos começar a primeira aula aqui com o curso técnico em mecatrônica com a disciplina de microcontroladores 2. Essa primeira disciplina ela vai ser uma aula mais fundamental, onde podemos passar a parte da linguagem de programação, né? Porque é através dessa linguagem de programação que vocês vão poder estar programando os microcontroladores, né? Como vocês já vieram de microcontroladores 1, acredito a gente que vocês já têm um embasamento bem teórico. E nessa disciplina de microcontroladores 2, vamos estar trabalhando mais diretamente com a linguagem de programação e a parte da eletrônica, né? A interligação da eletrônica com a parte lógica, né? O programa que nós vamos mais utilizar nessa programação dos microcontroladores serão a linguagem C, né? Que se baseia na introdução à linguagem C para microcontroladores. Vamos ver variáveis, tipos de dados, operadores e declaração de variáveis. O que são os compiladores C? C é uma linguagem de programação de alto nível, largamente utilizada e com extensa e diversificada literatura sobre a mesma. Então, a principal característica da linguagem C é sua operação através das funções que podem ser chamadas a partir de uma função principal denominada main. Ela deve existir em qualquer programa escrito nessa linguagem, uso obrigatório. O uso de linguagens de alto nível da programação de microcontroladores se deve à grande complexidade dos programas escritos em Assembly, o que a gente falou na aula passada, né? Que o Assembly ele é uma linguagem de programação muito mais complexa do que o C. O C ela se torna fácil por ela já ter vários, a gente chama um vetor e nesse vetor tem vários conjuntos de informações, né? Então o volume de código é muito maior em Assembly do que em linguagem de alto nível, o que torna muito difícil a depuração do mesmo quando escrito em Assembly. É o que a gente chama, pessoal, Assembly escovar bit. Eu vou trabalhar bit a bit. A linguagem C não. Eu já tenho uma programação que eu já tenho várias rotinas atreladas ao Assembly. De qualquer forma, é muito importante o conhecimento do hardware interno do PIC, bem como dos seus registradores e funções especiais, para que se tire o máximo proveito do mesmo com a programação em linguagem C. Introdução à linguagem C. A linguagem C, como a maioria das linguagens de programação, possui algumas estruturas necessárias para se escrever programa. Estudaremos as principais. Os compiladores mais utilizados para o C e o de melhor acesso para a gente, no caso, são compiladores em C do tipo CCS, que está disponível e tudo, e a gente pode estar liberando no próprio site, para que vocês tenham acesso a esses compiladores. O tipo de estrutura da linguagem C, como na maioria das linguagens de programação, possui algumas estruturas necessárias para se escrever programas. Estudaremos as principais. São variáveis, atribuições e comparações. Em C, há os seguintes tipos básicos de variáveis. Eu tenho a char, que guarda um caractere, int guarda um número inteiro, o float guarda um número real com precisão simples, e entre os outros. Eu tenho também a linguagem C para efetuar comparações. Utilizam-se os seguintes operadores. Eu tenho maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, igual e diferente. É só a gente se lembrar das principais funções básicas da matemática, pessoal. Então, se eu sei um pouquinho de matemática e eu sei um pouquinho como é que funciona um tipo de equipamento, ou eu vou querer criar, então eu posso fazer uma associação da linguagem C e do meu hardware. Eu tenho também estruturas de controle. A principal estrutura de controle é o comando if, o qual testa se uma condição é verdadeira e então executa o bloco de comando. Caso a condição do if não seja verdadeira, é possível executar o outro bloco de comando com o comando else. Estrutura de repetição
Em C, há o seguinte estrutura de repetição: for, while, do while. Entender o princípio da programação dos microcontroladores é entender como vai funcionar o meu PIC, né, o meu microcontrolador. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que entender um pouco da rotina, como vai funcionar a linguagem e o que é que eu vou querer que ele seja executado. Pessoal, no final da aula aqui, vamos falar um pouco das referências, né? Eu tenho esses dois livros, né, que a gente se baseou como resumo, né, para poder montar a aula, né? Um é o microcontrolador PIC18 detalhado, o outro é o microcontrolador PIC18 aprender a programar. Além dessas referências também, eu vou estar disponibilizando para vocês uma apostila online que vocês vão estar trabalhando, vocês vão poder acessar o site e com isso baixar essa apostila. Qualquer dúvida, a gente estará às ordens, tá bom? Um abraço.